Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5, versículo 35 ao 43, nos diz assim a palavra de Deus: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-o pela mão, lhe disse: Talita, cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Aleluia. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, se levantou e começou a andar. Aleluia. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse algo para a menina comer. Ele, Deus, como o Pai, Deus Santo, Criador do céu e da terra, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, sobre todas as coisas, meu Pai. E nesta oportunidade, meu Deus, pedimos a tua graça, meu Pai, e a tua misericórdia. Pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Glória a Deus. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa os teus filhos e filhas, ó Pai. Venha falar com a tua igreja. Que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta manhã, Senhor. Nós oramos e repreendemos todo mal. Oramos e repreendemos toda e qualquer ação maligna. Em o nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Podemos tomar assento, irmãos. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Ele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra. E nós vamos falar nesta manhã, dando a sequência da nossa série sobre o Evangelho dos Milagres. Eu quero falar com vocês sobre Jesus é a nossa esperança. Glória. Jesus é a nossa esperança. Glória. E Jesus é a nossa certeza, irmãos. Glória a Deus. A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. E este texto bíblico, irmãos, talvez você possa estar pensando: o pastor pregou da última vez falando sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica que foi curada por Jesus. Mas o texto ele está interligado. Enquanto Jesus realiza o milagre na vida da mulher, ele também está a caminho da casa de Jairo para ressuscitar a sua filha. E este texto, irmãos, que nós fizemos a leitura, e que ele começa no versículo 21, ou podemos entender também todo o capítulo 5, nós encontramos neste capítulo o capítulo da esperança no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você que acompanhou as outras mensagens, no início do capítulo 5 tem a cura do endemoniado, a cura da mulher e a ressurreição da filha de Jairo. E todos estes três acontecimentos é impossível de acontecer se não tiver a
intervenção do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Jesus, aleluia. Jesus intervém lá em Gadara, curando, libertando o endemoniado. Jesus volta para Cafarnaum. Ele encontra com a mulher encontra com Jesus e ele intervém diante da enfermidade da mulher e cura a mulher. Mas nessa caminhada também ele vai encontrar e intervir na situação que Jairo estava vivendo. Ele liberta um homem rejeitado da sociedade, um Alexandre do Demônio. Jesus faz deste homem um missionário. Ele cura a mulher que tinha se esgotado todos os seus recursos, e agora ele ressuscita a filha de Jairo, o líder de uma sinagoga, a única filha deste homem. E Jesus traz para nós, irmãos, e nos ensina que ele tem poder sobre a morte. Aleluia. Ele chega na aldeia de Betânia, encontra Marta e Maria e todos os seus familiares, amigos dali, chorando a morte de Lázaro. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias, e Jesus dá uma palavra de ordem depois que a pedra é retirada. Lázaro, saia para fora. Graças a Deus. E Jairo, irmãos, o líder da sinagoga, ele leva a sua causa desesperadora até aquele que tem esperança. A causa de Jairo, o desespero de Jairo, era com senso de urgência. Por quê? Você pergunta. Porque Jairo tinha pressa que Jesus fosse. A Bíblia diz para nós, irmãos, que esta era a filha única deste homem. Se para um hebreu daqueles dias, sem filho, era um problema de rejeição, era um problema na comunidade, mas também, irmãos, ter uma filha também era um problema. A cultura daquela época era que quem seguia a linhagem da família era o filho homem. E este homem tinha um único herdeiro, era uma filha. E ela estava doente, morrendo. E Jairo olhava naquela circunstância e ele enxergava que alguém do seu sangue, que poderia levar adiante a linhagem da sua família, casando com uma pessoa de uma outra família, seria a sua filha. Se a filha de Jairo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado por Jesus Cristo, a sequência da linhagem do nome dele se encerrava no nome de Jairo. Ninguém mais levaria o nome daquela família adiante. E Jairo estava com este desespero. Jairo estava desesperado com esta urgência. E ele vai até Jesus Cristo. No versículo 35 diz que enquanto Jesus caminhava, enquanto Jesus estava indo, alguém diz para ele assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Quando Jairo sai da casa dele e vai para encontrar com Jesus, ela ainda estava viva. Mas quando Jesus chega, que tem todo o contexto da mulher hemorrágica que Jesus cura, que explica aquela situação, alguém vai dizer: ó, não, vai lá, fala para Jairo que não precisa mais trazer ninguém aqui, porque a menina já morreu. Porém, Jesus vai dizer para Jairo: não chores, a menina não está morta, mas dorme. Não temas, não tenha medo, creia então somente. A palavra de Deus para nós, Jesus sendo a nossa esperança, irmão, Ele está dizendo para nós: não temas, creia então somente. Glória a Deus, aleluia. A aflição e o desespero de Jairo naquele dia era a situação da sua filha. Aleluia. Para nós hoje, qual é a sua e a minha situação que Jesus está dizendo para nós? Não temas, tão somente. Aleluia. Essa
estava se secando. O nome daquela família, como eu disse, estava chegando ao fim. E Jairo busca consenso de urgência. E o sofrimento, irmãos, diz alguém que muitas das vezes ele pavimenta o nosso caminho para Deus. Quantas pessoas hoje no mundo não estão sofrendo, e este sofrimento está se tornando um caminho pavimentado para ele chegar até Deus. A psicologia, a sociologia, a filosofia busca caminho para aliviar a dor humana, mas o verdadeiro alívio para a dor humana encontra-se no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não tem outro meio. E muitas das vezes também a aflição, o desespero é a voz de Deus. A aflição, o desespero de Jairo naquele dia tornou-se um caminho para ele ouvir: não temas. Jairo, irmãos, acreditava. Jairo estava acreditando na eficácia da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele confiava, ele acreditava, ele tinha essa esperança e ele buscou com urgência e necessidade. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Aleluia. que por mais que ele buscou a esperança do Senhor Jesus Cristo, na sua posição ele encontra barreiras para chegar até Jesus. Primeiro, ele era, o texto diz para nós, que ele era um líder da sinagoga. Ele era um líder daquela sinagoga. Glória a Deus. Ele era um homem que conhecia a lei de Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que todos os sábados ele ensinava a palavra de Deus para aqueles que se reuniam na sinagoga. Jairo era responsável pelos serviços religiosos naquela sinagoga. Jairo também era responsável para instruir as pessoas enquanto as decisões a serem tomadas na vida cotidiana. Mas ele enfrenta esta barreira. Ele precisa derrubar esta barreira perante a sociedade, perante a comunidade. Para que você entenda, irmão, para que eu possa entender, esta posição que precisa ser derrubada é aquela. O pastor ora por todo mundo. O presbítero ora por todo mundo. Aí quando o pastor pede oração, alguém fala lá: está em pecado, não tem fé. É isso, a barreira é essa. Já era no líder da sinagoga, ele podia ter orado pela sua filha. Aí ele: não, mas eu não consigo mais, já fiz de tudo, os médicos já fizeram de tudo, já orei, Deus já não me mostrou qual é o resultado. Então alguém está dizendo que tem um rabino aí, tem um tal de Jesus aí que está curando, eu vou lá, meu Deus. Essa barreira ele precisava derrubar. Mas tinha barreira também das outras, a diretoria administrativa da sinagoga também, porque já não estava sozinho. Muitos iriam dizer: mas você vai lá? As pessoas não estão vindo mais aqui no sábado na sinagoga, está indo atrás dele lá. Ele não tem um lugar para ensinar, ele ensina na beira da praia, ele ensina lá no meio do deserto, ele entra no barco. Na semana passada ele estava em tal lugar. Você vai lá, Jairo? Disse: eu vou. Porque Jesus estava ensinando na beira do mar, dentro de um barco. Porque Jesus passa pelo sofrimento com os seus discípulos dentro do mar da Galileia. Porque a mesma sinagoga tinha fechado as portas para ele. Quando ele entra na sinagoga, está lá no livro do Evangelho de Lucas, que alguém entrega o livro do profeta Isaías para ele, diz que ele vai fazer a leitura. Ele diz: eis que o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar os cativos, para ensinar. Ele diz: onde se cumpriu esse texto da palavra de Deus? Muito
religiosos viam em Jesus Cristo uma ameaça. E Jairo rompe esta crítica, esta retaliação, porque ele quer o bem maior da sua filha. E a decisão de Jairo, irmãos, ensina para nós que ele prostra humildemente. Ele reconhece que estava diante de alguém maior do que ele. Jairo reconhece que ele estava diante de alguém maior do que o sumo sacerdote que cuidava da adoração no templo em Jerusalém. Ele reconhece o poder de Jesus. Ele não coloca Jesus contra os muros de Cafarnaum, ele não coloca Jesus contra as paredes das casas daquela cidade, mas ele pede humildemente. Ele pede: a minha filha está à morte. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ele não prova Jesus, ele não aperta Jesus dizendo: você tem que fazer porque eu quero ver o seu poder, eu quero ver se você tem esse poder mesmo, eu quero ver se tudo que fala, a notícia que está espalhando aqui por a região é verdade mesmo. Não. Venha e impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Glória a Deus, aleluia! Aprendemos, irmãos, nessa humildade de Jairo, que na presença do Senhor Jesus Cristo não tem espaço para vaidade, para posição social, para conhecimento intelectual. Na presença do Senhor Jesus Cristo é reconhecer a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Jairo clama com perseverança. Ele é perseverante na oração. Quando a gente lê o texto, não dá para mencionar a distância. Quando Jesus desce do barco do Mar da Galileia e entra na cidade, até chegar na casa de Jairo, não dá para a gente mencionar a distância. Mas é bem possível que no decorrer, e o texto não é bem possível, o texto nos traz que Jesus vai no meio da multidão e tem a mulher. Parece que Jairo está do lado de Jesus. Jesus desce do barco, Jairo chega e fala: ó, minha filha está doente, eu quero que você vá lá e põe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. E aí Jesus vai com ele, está no versículo 24. Mas aí a multidão está junto. E bem possível, quando Jairo para dar atenção, ou Jesus para dar atenção para a mulher, Jairo poderia ter dito assim: o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher está fazendo aqui, atrapalhando a visita do rabino da minha casa? Aí, se você e eu não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos ter a mesma decisão. O pastor falou que vinha na minha casa, aí chegou uma mensagem que ele estava na casa de fulano, no mesmo horário. Mas o horário que estava marcado era aqui em casa agora, e ele está lá na casa de fulano lá. As pessoas só mudam de endereço. E aí por quê? Porque eu quero que as coisas sejam no meu horário. Já quando chega alguém para ele, ó, não pode deixar para lá, já morreu. Já deixa para lá. Jesus, a palavra não é mais com Jairo, a palavra é com Jesus. Glória a Deus, Jesus vai dizer com temas: crê tão somente. glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus vai com Jairo, levando a esperança para o seu desespero. Glória a Deus. Quando Jesus, irmãos, vai conosco, podemos ter a certeza de que Ele se importa com a nossa dor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Lá no livro do Deus. Apocalipse, na carta da igreja de Laodiceia, diz que Jesus está à porta e bate. Ele está se importando com a sua dor. Ele se importa com pessoas. Glória a Deus. Não foi à toa que ele passou pelo Mar da Galileia, foi para a região
continua libertando nos processos, desprezado pela sociedade. Jesus continua curando as pessoas anônimas. Glória E a Deus. Jesus continua curando as pessoas conhecidas. E Ele quer curar a todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. Outro ensinamento para nós neste episódio, irmãos, Santo Deus. é a palavra de fé do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é ti, Jesus. E Aleluia. aqui, irmãos, eu e você vivemos essa palavra. Não é por aquilo que Jesus falou para Jairo, ou a gente fala para alguma pessoa, mas é você viver essa experiência. Não temas, crê tão somente. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu abri a minha boca e falar esta frase para vocês aqui nesta manhã é muito fácil, mas o difícil é eu viver esta palavra. O difícil é você viver esta palavra. Não temas, crê tão somente. Quando a circunstância foge do nosso controle, somos levados a desistir. Mas tem a palavra de esperança. Glória a Deus. A criança não está morta, mas dorme. Glória a Deus. Aleluia. Para o cristão, a morte é um sono. Quando o corpo descansa e espera a ressurreição. Espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Espera a segunda vinda de Cristo. Graças a Deus. Quando a trombeta tocar, quando os anjos saírem pelos quatro cantos da terra para recolher os salvos para a transformação em encontro com o Senhor nos ares. Mas tem a palavra do poder do Senhor Jesus. Primeiro, a palavra de fé, a palavra de esperança e a palavra do poder. A nossa esperança, irmãos, é a ressurreição, na segunda vinda. Mas a palavra de poder de Jesus para Jairo naquele dia e naquela oportunidade, ele não fala para Jairo, nem para Pedro, Tiago e João, e a mãe da menina, ele fala para a menina: levanta-te. Meu Deus, aleluia. Jesus vai falar no último dia, no dia da ressurreição: levanta, saia da sepultura. Glória a Deus, aleluia. Levanta, saia. Aleluia, Jesus. E este texto, irmão, nos ensina que toda descrença e dúvida deve ser vencida pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus. A menina levantou, Aleluia. não somente da morte física naquele momento, mas também foi curada da enfermidade que levou ela à morte. Amém. Ela voltou a morrer depois, mas ela foi ressuscitada e foi curada da enfermidade. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Enquanto a mulher hemorrágica recebe graça, Jairo, vivendo toda aquela circunstância, aflito, a mulher interrompe a caminhada de Cristo. Uma mulher anônima no meio da multidão. Os dois casos eram de urgência, mas para Jesus não tem urgência. Ele age no momento certo. Quem coloca urgência sou eu. É você que coloca urgência. Aleluia, Jesus. Jesus, ele não chega atrasado, ele não chega de manhã, ele não chega de tarde, ele chega na hora certa. Glória a Deus, aleluia. Santo teu nome. Aleluia. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado. No meio do mar, os discípulos já tinham esgotado seus recursos. Aleluia. Na cidade de Gadara, para a família do Gadareno, Jesus poderia ter vindo outra oportunidade bem antes, mas Jesus chega no momento certo. Glória a Deus. Aleluia. De volta a Cafarnaum, a mulher chega no momento em que Jesus está passando, mas Jesus poderia ter curado ela antes, mas ele curou naquele dia. Jairo poderia ter ouvido de Jesus assim: vai, a tua filha vai ficar curada. Não precisava de Jesus ter ido lá, mas Jesus quer chegar até lá.
Tem momentos que Jesus quer nos curar no caminho, mas há momentos que Jesus quer curar dentro da nossa casa. Verdade, meu Deus. Aleluia. Jesus quer curar lá no leito do hospital. Aleluia. Jesus quer curar lá no banco da faculdade. Jesus quer curar lá diante da máquina da empresa. Jesus cura no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. E quando eu acho que não tem mais solução. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, Aleluia. não precisamos temer más notícias. Glória a Deus. É aquela frase que a gente diz: a notícia ruim chega rápido. Aleluia. A notícia que não edifica chega rápido. Nós, com o advento da tecnologia, é possível que você faz parte de alguns grupos de WhatsApp. E é bem possível que alguém lá coloque um pedido de oração por alguém, pedindo para que ore. E aí você responde: vamos orar. E é bem possível que essa pessoa que pediu a oração, dificilmente ela vai colocar: eu quero agradecer pela oração que vocês fizeram por tal pessoa. Foi curado. Chegou alguém para Jairo lá, não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem para Jairo lá. Aí o WhatsApp foi fisicamente lá diante de Jairo e falou: olha, não incomoda mais o mestre, da tua filha já morreu. Meu Deus. É uma notícia terrível. Mas Jesus estava com Jairo e ele não temeu a má notícia. Graças a Deus. Jairo recebe o recado de casa. Talvez ele poderia ter pensado interiormente: isso agora já era. Não adianta mais ir, Senhor. Mas ao invés de falar, irmãos, ao invés de Jairo falar, no momento da fala, quem fala é Jesus. Não tem fala de Jairo aqui nesse momento, ó. No versículo 35, enquanto ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da sua casa e disse: Aleluia. a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Aí no 36 diz assim, ó: não fazendo caso do que eles disseram. Aqui o redator está dizendo: Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não temas, tão somente creia. Glória a Deus. Aqui não Aleluia. é palavra de Jairo, aqui é palavra de Jesus. Jesus ouviu o recado. Jesus falou: não, agora não vou deixar Jairo falar, eu vou falar. Ele disse: não temas. Glória a Deus. Aleluia. Jairo não me falou no texto mais, porque quem Aleluia. intervém é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Na visão daqueles amigos, a esperança havia se esgotado, mas a esperança para os vivos, mas também é para aqueles que dormem no Senhor. Ele vai chamar para fora. Glória a Deus. Aleluia. Se a causa parecia perdida, já não está diante daquele que acha todas as causas. Glória a Deus. Aleluia. A esperança estava e está no Senhor Jesus Cristo. O mundo pode estar desabando sobre a sua cabeça. Uma solidão incomensurável abraçou a sua alma, mas Jesus, Ele vem ao teu encontro. Glória a Deus. Aleluia. Não temas. O Evangelho de Marcos, irmãos, fala de uma fé resoluta dos milagres. O Evangelho de Marcos fala de uma fé genuína, uma fé que os milagres abrem porta para a pregação do Evangelho. E quando essa fé poderia ser tornada ridícula, ela torna tão séria. Porque quando os noticiários chegam: não incomoda, a sua fé já morreu, não adianta ir atrás desse homem, Jesus intervém e muda toda a situação daquela frase. Por quê? Há momentos em que os nossos recursos acabam. Jesus nos encoraja. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter, irmãos, 90% ou 99% de pessoas te desestimulando da fé, mas o Senhor Jesus vai te dar 100% de certeza. Glória a Deus. Aleluia. Não estou dizendo aqui que tudo que você passou ou que você vai passar, você vai sair vitorioso lá na
na frente tem algumas coisas que nós vamos perder, mas talvez essa perda exalte o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Ali havia lamento. Aqueles que informam a Jairo da morte da criança, Jesus disse que ela está dormindo. Pois ele faz um diagnóstico, não físico, mas espiritual. Embora esteja morta, sua condição não é mais permanente, porque ele vai acordar. Ele vai trazer de volta. O culto à morte, o culto fúnebre na casa de Jairo, é encerrado no meio. Graças a Deus. Jesus disse: sai todo mundo daqui, porque agora o culto não vai ser de morte, mas vai ser de vida. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Ela não morreu. Aleluia. E ao longo dos séculos, irmãos, incrédulos escarnecem de Jesus. Ao longo dos séculos, incrédulos escarnecem daqueles que crêem na ressurreição. Irmãos, eu e você, nós não podemos passar a nossa vida com a esperança somente nesta terra, não. Nós temos uma esperança vindoura, a esperança da vida eterna. Aleluia. Não podemos olhar para as circunstâncias e deixarmos ser levados como um boi que é levado para o matadouro, como uma ovelha que é levada para o matadouro. Não, a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a nossa esperança em ação. Porque quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Glória a Deus. Aleluia. Pode até descer a sepultura, mas tem a esperança da ressurreição. Glória a Deus. Nós não vamos viver sobre esta terra eternamente. As gerações vêm e vão. Elas passam. É como se fosse um ônibus que está numa linha. Os que vão embarcando são os que estão nascendo, e os que desembarcam são os que estão morrendo. Você vai no ônibus vendo as paisagens. As gerações vêm e vão. Os mensageiros da morte foram a Jairo, e a multidão estava em casa, mas pensaram que a morte seria o fim da linha. Uma causa perdida para os incrédulos torna-se renovada por Jesus Cristo. Aleluia. Os que estavam em casa e viram de Jesus, nada sabia que ele estava diante do Deus vivo. E diante de Jesus, irmãos, os incrédulos que não querem crer no nome dele, tem que partir em retirada. Os incrédulos ali não participaram do culto quando a menina nasceu, reviveu. Jesus disse: toma pela mão, Aleluia. Talita, levante. Ela se levanta, ela se põe a andar. Jesus ordena que dê comida para ela. Mas Jesus diz algo aqui, irmãos, que não dá para obedecer. Olha o que ele diz no versículo 43, vem com a sua Bíblia aberta, diz assim: ó, ele deu ordem expressas para que não dissesse nada a ninguém. Não tem como. Não tem resposta porque Jesus falou isso aqui, não. Ele não faz nada para ninguém. Jesus disse: não faz nada para ninguém do que aconteceu aqui. Talvez ele temia o que iria ser a revolução ali naqueles dias, mas é um acontecimento na vida do crente, irmãos, que nós não podemos guardar para nós o milagre de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Por que a gente vem aqui à frente depois da escola bíblica ou de qualquer outro dia para fazer um agradecimento? É porque Deus fez algo por nós. Glória a Deus. E o que Deus fez de bom por nós devemos compartilhar
compartilhar com os irmãos, nós devemos compartilhar com a igreja. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria. Aonde Jesus chega, a cura, a libertação e a vida. Jesus intervém diante do lamento, diante de tudo aquilo que assusta, precisa bater em retirada, inclusive a morte. Aleluia. A morte foi tragada pela vitória. E na presença de Jesus, Aleluia. a plenitude de alegria. Graças a Deus. No funeral, irmãos, você chora, você ora, você canta. Por quê? Porque Jesus está presente. E quando Jesus está presente, tem alegria. Um louvor no culto fúnebre não é porque a gente quer cantar por cantar, não. É porque tem alegria. E a alegria ali é de quê? Da esperança da ressurreição. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Irmão, eu fui pastor de um irmão e ele ainda está vivo, graças a Deus. Porque ele é meio adoentado por algumas enfermidades. E ele fez um pedido para a igreja, irmãos. Irmãos, no dia do meu velório, eu quero que vocês cantem. Tem um aleluia. Como que é, aquele irmão pequenino? Já mudei. Sabe qual que é? Puxei só para o irmão saber. É esse mesmo. Vai ficar de novo. Ele fez um pedido para a igreja, mas falou: no dia do meu funeral, quero que vocês, o grupo de louvor, cante esse louvor, cante esse hino. Aleluia. Por quê? Está demonstrando alegria e tem certeza da ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Está me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Dizem em algumas culturas, a morte é mais celebrada do que o nascimento. O milagre foi completo naquele dia. Quer terminar? Jesus Aleluia. é a nossa esperança. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Ele mostrou isso para o homem Graças a Deus. que não podia ser subjugado. Ele mostrou a esperança para a mulher que não poderia ser curada por si mesma. Verdade. A esperança de Jesus se manifestou para aquele que buscou ajuda e não poderia ser mais Glória a ajudado. Deus. Aleluia. A nossa esperança é Jesus, irmãos. Coloque a sua Glória a causa aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda está conosco Glória a Deus. e pode transformar o cenário de desesperança Aleluia. em cenário de celebração Graças. e grande júbilo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a nossa esperança. Graças a Deus. E aí Jesus diz: não tem alguma coisa para comer. Aleluia. Aleluia. A menina precisava se alimentar. Graças a Deus. Vamos orar, vamos colocar de pé. Meu Deus, confia a sua palavra na minha Deus vida. Santo, Criador do Meu céu, Deus, em nome de Jesus. eu peço a Ti, Meu Deus, Tu é aquele que pode todas as coisas. manifesta, ó Deus, o Meu Teu Deus, arranca, meu Deus, de E nós. nós ouvimos a Tua palavra, meu Deus, nesta noite. Aquilo que tem nos incomodado, ó Que, Senhor. Senhor, que Tu venhas falar conosco, Senhor. Arranca da minha vida, Senhor, aquilo que tem Manifesta a incomodado. Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, nós aceitamos a situação. E repreende, meu Deus, amado. Tem esta palavra de esperança em nós, Senhor. Em nome Na de vida da Tua Jesus. igreja, meu Pai. Oh, Jesus, vai Está assar. cada um de nós. Assim como o Senhor não desamparou os discípulos dentro do mar da Galileia, Em nome assim como o Senhor não desamparou quando chegou em Gadara, assim como o Senhor não vai desamparou a mulher, sair todos. desamparou a Jairo.
desatar. Em nome de Aqui Jesus. está a tua igreja. Vai Aqui está sair o da teu povo. porta, em Aqui nome está quem nos vê nesse momento, Senhor. Vai sair. Não deixe de desamparar, mas que ampare, meu Pai. Em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Amém. Em nome E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.